Bem-vindos ao único canal onde a igualdade é medida em suplex e os egos são esmagados com chutes giratórios. Aqui você verá garotas corajosas. E depois verá porque isso nem sempre é o suficiente. Se você gosta de lutas que terminam em lágrimas, risadas nervosas e alguém se perguntando quem me mandou entrar nessa, inscreva-se já! Não seja como elas. Aqui está essa garota, que nem começou bem, né? Olha como ela é dominada desde o primeiro momento. Que maneira de estragá-la. Sério, isso nem é uma luta. É uma demonstração do que acontece quando você confia demais nas suas habilidades e menos no seu cérebro. A surra foi tão monumental que terminou com o nariz quebrado. Que cara de pau! Amiga, em que momento você pensou que conseguiria com isso? Claro, não é surpresa quando surgiram as lágrimas, porque, bem, a luta livre nunca é tão bonita como nos sonhos. Especialmente quando você é o saco de pancadas humano do dia. Ai, amiga, por que decidiu entrar nessa situação? Então, temos essa lutadora de MMA, a profissional das lutas. Uma máquina de derrotar homens. Ou era isso que ela pensava? Decidiu que seria uma excelente ideia enfrentar um apresentador de TV masculino em uma luta livre televisada. E como todo ser humano sensato, ela achou que seria um grande movimento. Porque você sabe, é MMA, e no mundo dela, isso automaticamente a transforma em uma deusa da luta. E o oponente dela? Bem, era um cara cujo nível de habilidade na luta livre era, digamos, nulo até o momento em que subiu no ringue. Em vez de um sorriso confiante, o que ele tinha era a cara de vou fazer isso por diversão. Mas, como o bom moço que é, levantou a lutadora como se fosse uma piada. Uma piada onde a garota não tem chance. E o que ela fez? Tentou lutar. Sim, eu sei, por que ela fez isso? Foi como tentar parar um tsunami com uma colher de plástico. Nada deu certo. E claro, surpresa. Foi como um trailer de destruição em câmera lenta. A essa altura, a luta já estava tão desproporcional que até o árbitro deve ter começado a pensar: isso é justo? Quero dizer, ela não tem nenhuma chance. Mas, bem, não há regras que digam que você não pode fazer isso com uma lutadora profissional. O cara, com a suavidade de um urso faminto encontrando um pedaço de carne crua, a levantou como se ela pesasse o mesmo que um papel. Nem estava suando. E ela, coitada, tentando fazer algo, o único que conseguia era se mover de um lado para o outro como um peixe fora da água. Ai, amiga! O pior é que não conseguiu fazer mais nada além de espernear, porque, bem, não há nada mais humilhante que ser manuseada como uma boneca quebrada enquanto se pergunta o que deu errado na vida. E nesse exato momento, ela deveria ter começado a se perguntar: por que tomei essa decisão? Porque em vez de sentir o chão sob seus pés, sentiu seus pés subindo pelo ar. Sim, o cara a mandou voando com um chute que deveria ter direitos autorais de tão brutal. É como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta. A queda foi tão épica que ela se estatelou no chão como um saco de batatas. Amiga, isso não estava nos planos. Essa luta começou com tanta garra que o cara parecia mais uma fera enfurecida do que um lutador amador. Mas, claro, não satisfeito por dominá-la completamente desde o início, decidiu dar uma repetição grátis. Porque, claro, quem não gostaria de ver a mesma humilhação de novo? Cada golpe foi mais brutal que o anterior. Cada movimento dele parecia uma coreografia perfeitamente executada, e ela, coitadinha, nem sabia o que estava acontecendo. A luta deixou de ser um combate e se transformou em uma demonstração da diferença de força entre homens e mulheres. E ela só podia acompanhar o ritmo da sua derrota esmagadora. Que lição, né? Aqui temos outra garota, maior e supostamente mais forte, pronta para mostrar a um lutador menor e menos experiente o que é a verdadeira força feminina. Spoiler: erro. Ao subir no ringue, ela achou que a batalha estava ganha, mas o cara se moveu com a velocidade de uma bala. Nem a garota mais forte conseguiu ver o que o atingiu. Golpe após golpe, foi como um relógio suíço.
E ela, mais confusa do que nunca, começou a rodar como se estivesse presa em uma centrífuga de erros. O pior de tudo é que ela nem teve tempo de pensar em um plano B. Ei, já que você está vendo outra ilusão se desmanchar em câmera lenta, que tal se inscrever? Afinal, é grátis e dói menos que um golpe no pescoço. E o que acontece quando uma boxeadora profissional, mais forte e maior que seu oponente, decide testar seu poder contra um garoto? Bem, o garoto não ficou parado, nem um pouco. Ela achou que ganhar seria fácil, mas não contava que ele não só seria mais rápido, mas com um único movimento poderia deixá-la fora de jogo. Como quando você está tão confiante de que vai ganhar que esquece de como se mover e termina com o braço torcido. Vixe, amiga, essa estratégia foi um desastre! Agora chegamos ao épico momento da feminista excessivamente confiante. Ela decidiu que aquele seria o dia em que provaria que tudo é possível e que um homem não a superaria. Bem, não hoje, querida. O cara arrasou em segundos, deixando-a sem nada para se gabar. E como se isso não fosse o suficiente, ele gentilmente a lembrou que a realidade é muito mais forte do que qualquer discurso que ela tivesse preparado. O melhor é que ela se rendeu como se estivesse assinando um contrato de humilhação pública. Que espetáculo! E o que acontece quando a garota confia na sua habilidade apenas para perceber que não há tal habilidade quando você enfrenta alguém muito mais capacitado? Bem, o que aconteceu foi exatamente o que você esperava. Uma humilhação pública de nível máximo. O cara foi pra cima dela como um torpedo e ela com a cara de "O que eu fiz?" Zrenia nem conseguiu reagir. Seus golpes eram como carícias ao vento, enquanto ele a levava de um lado para o outro como um boneco de pano. Coitada da garota, ninguém avisou que nem todos os combates são vencidos com confiança. E sim, essa garota também teve seu momento de glória, mas mais como uma estrela cadente. Um golpe bem dado e ela quase ficou sem descendência. Impressionante! Nem os lutadores mais durões esperavam uma queda como aquela. Essa luta foi uma lição de como não desafiar alguém que sabe o que está fazendo. E bem, isso foi tudo por hoje, campeões do sofá. O que acabamos de ver não foi um simples desfile de derrotas. Foi uma sinfonia de erros de julgamento, excesso de confiança e golpes que fazem você repensar suas decisões de vida. Uma aula magistral de como receber uma dose de humildade com um giro de 360 graus e final na lona. Se em algum momento você pensou, "Uau, esse chute doeu até na minha avó", ou "Por que continuam desafiando caras que parecem saídas de um videogame?", então, esse canal é sua nova casa. Então, já sabe, deixe seu like se você riu pelo menos um pouquinho. Ative o sininho porque isso não para. E o mais importante, inscreva-se, porque aqui a vergonha alheia é de graça. Mas as gargalhadas valem ouro. Nos vemos no próximo vídeo.